Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar no seu coração e também nos seus pensamentos. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui na nossa live. Deus abençoe, povo de Deus. Você que é inscrito aqui no nosso canal, você é o motivo de estarmos aqui todos os dias da semana, a partir das 20 horas e 5 minutos, trazendo uma mensagem de fé, de otimismo, uma mensagem de ensinamento e de exortação para o seu coração. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, você parou por aqui por acaso, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Eu quero convidar você a ficar conosco até o final do vídeo, porque no término deste vídeo, desta mensagem, nós vamos fazer uma oração poderosa, uma oração abençoada para abençoar você, sua casa, seu lar, também a sua família. Gostaria que você pegasse o copo com água, o meu já está aqui preparado. Coloque o seu copo com água aí perto do seu celular, do seu notebook, do seu tablet, do seu computador. Nós vamos apresentar a Deus esta água no término desta mensagem. E cremos que o Deus dos céus, Ele estará abençoando a nossa vida. Você já pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Essa semana nós vamos falar sobre a diferença entre os discípulos e os fariseus e escribas. Nós vamos fazer um estudo detalhado dos 2 capítulos do Sermão do Monte. Jesus ele sobe ali ao monte e ali ele faz um sermão que dá 2 capítulos e 111 versículos. Quero já deixar registrado aqui a participação de algumas pessoas. A Silvana Alves Martins, a paz, pastor Roberto, Deus abençoe, a paz. A Luci Miranda, glória a Deus. Estava sumida, hein, Luci? Deus abençoe você. A dona Belinha Martins, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz. A Luci Miranda pede orações para toda a minha família. Vamos orar por toda a sua família, com certeza. A dona Belinha Martins, Deus abençoe a todos vocês. A Dalva Reis, a paz do Senhor. A Luci Miranda, estou sempre em orações por todos. É isso aí, Deus abençoe. E mais uma vez a Luci Miranda, o inimigo tem investido com força na minha vida, orem por mim para que eu possa continuar orando por todos. Com certeza nós vamos orar por você sim, Luci. Você que for entrando aqui na live, deixa aí o seu boa noite, coloque aí o seu nome para oração, o nome dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos. Nós vamos orar no término desta mensagem e Deus ele estará abençoando as nossas vidas. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, como falei anteriormente, essa semana toda nós vamos estudar o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Qual o objetivo do Senhor Jesus quando ele fez esse ensinamento? Como eu disse, são 2 capítulos e 111 versículos, na qual nós vamos estudar aqui versículo por versículo, e Deus ele estará nos dando a direção. Muito bem. Quando Jesus então ele sobe neste monte, um monte da bem-aventurança ou um monte das bem-aventuranças, ele quis ensinar ali uma multidão que estava com ele. E que fique bem claro, esta multidão eram os discípulos dele, pois ele já havia pregado em toda a Galileia, ele já havia pregado em toda a Judéia, ele havia pregado em Decápolis, ele já havia feito ali vários milagres, várias curas, libertou várias pessoas. Então ele já estava ali há um tempo levando a palavra, levando os ensinamentos que não são mencionados aqui, né? Curando os enfermos, libertando as pessoas. Mas aqui ele vê a necessidade de ensinar os discípulos como deveria ser os discípulos, como deveria se comportar os discípulos. É claro que nesta época aqui, ele não estava ensinando apenas o povo judeu, ele não estava ensinando ali apenas o povo daquela época, mas ele estava fazendo ali um ensinamento
dos seus novos discípulos e que hoje também serve para as nossas vidas. Algumas frases, algumas palavras aqui eram direcionadas aos judeus da época, mas também serve para o ensinamento dos dias de hoje. Então, capítulo 5 do Evangelho de Mateus diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então veja que nesta época aqui não existia microfone, não existia caixa de som, não existia uma maneira de Jesus falar de uma forma mais alta, a não ser o seu próprio tom de voz. Então quando ele sobe a esse monte, ele se assenta no monte para poder ali falar com as multidões. Aqui não fala quantas pessoas eram, né? Ou quantas pessoas seriam essas multidões. Poderia ser 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, não sabemos a quantidade. Mas quando ele sobe ali no monte, é para ele poder ter uma visão melhor, acredito eu, do povo ali embaixo, assentado também, ou talvez em pé, a Bíblia não fala, para que ele pudesse então falar e as multidões pudessem ouvi-lo claramente o que ele estava falando. Acredito que com a ajuda ali do vento, o som dele então ecoava ali perto daquele monte e todos conseguiam ouvir perfeitamente. Então os ensinamentos dele começam aqui no versículo 3 e ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero lembrar que a minha Bíblia é a Revista e Atualizada, aquela tradução um pouco mais antiga. Como eu já me acostumei a vida toda com essa Bíblia, existem algumas passagens que eu até leio nas novas versões, como a corrigida, a fiel, a atualizada, enfim, mas as palavras aqui podem até ser diferentes, talvez, da sua Bíblia, que já é a corrigida, que já é a mais nova, mas o ensinamento é o mesmo e dá para identificar direitinho o que ele quer dizer. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz ou muito feliz, bem-sucedido. Então ele fala: bem-aventurado os humildes de espírito, com a letra minúscula, que quer dizer o espírito do homem, porque deles é o reino dos céus. Jesus, em todos os seus ensinamentos, nós vamos ver que ele sempre batia ali de frente com os fariseus, com os escribas e principalmente com os orgulhosos da época, que hoje não é diferente. O que é ser uma pessoa de espírito humilde ou humilde de espírito? Nós não podemos confundir as coisas. Existe a pessoa humilde no que diz respeito à simplicidade dela, por ser ela pobre, por talvez não ter comida, por não ter roupa, e existe a pessoa humilde de espírito, que é algo que vem de dentro. Por exemplo, a pessoa ela está passando fome, a pessoa está mendigando pão, a pessoa ela tem a sua veste rasgada. Não quer dizer que ela é humilde. Naquele momento, ela, na verdade, está sendo uma pessoa humilhada pela pobreza e, na verdade, ali ela manifesta uma pobreza e não uma humildade. A humildade é algo que Deus quer que venha de dentro de nós, porque existem muitas pessoas, por exemplo, mendigos, pobres, que são orgulhosos, e existem ricos que são humildes. Então a humildade do discípulo de Jesus, claro, o ensinamento aqui é para o discípulo, e uma pessoa não pode ser discípulo de Jesus se ela é orgulhosa, pois o próprio Senhor Jesus, ele era humilde e manso de espírito, como diz o Evangelho. Então, para ser discípulo do Senhor Jesus, a pessoa ela tem que ser humilde de espírito. A pessoa humilde de espírito, ela está sempre
disposta a ouvir, a escutar. A pessoa humilde de espírito, ela não se importa de ser chamada a atenção, ela não se importa de ser ensinada, porque a humildade está dentro dela. É aquela pessoa que respeita os mais velhos, é aquela pessoa que respeita as autoridades que estão acima dela, sejam autoridades militares, civis, eclesiásticas. As pessoas humildes de espírito, elas transparecem essa humildade nas suas atitudes do dia a dia. Então, ser humilde de espírito é uma coisa, e ser pobre e ser simples pela sociedade é outra, completamente diferente. Continuando, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa pessoa que chora aqui, que Jesus se refere, por exemplo, vamos supor que estamos passando um momento difícil na nossa vida, um momento de tribulação. E essa tribulação, esse sofrimento, essa dor, faz nós chorarmos. E quando então nós choramos aos pés de Deus, quando nos humilhamos aos pés dele, então diz aqui que essas pessoas, elas acabam vendo a Deus através ali da sua oração, do seu clamor, da sua humilhação, porque Jesus fala que aquele que se humilha aos pés de Deus, Deus o exalta. As pessoas até confundem este versículo repetindo o seguinte: os humilhados serão exaltados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os que se humilham aos pés de Deus, Deus o exalta. Então a pessoa que chora por um determinado problema, chora por uma dor, chora por um sofrimento, e essa pessoa clama a Deus, pede a Deus aquilo que ela precisa, necessita, então essa pessoa, ela vai ser consolada. As pessoas que choram, elas serão consoladas por Deus. Continuando no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O manso é aquela pessoa branda, é aquela pessoa calma, é aquela pessoa que sabe se comportar diante de uma situação, diante dos problemas. Então, aqui ele fala que os mansos herdarão a terra. Essa terra que, é claro, não é a terra aqui em cima deste mundo, mas é a terra espiritual, a terra na qual a pessoa ela vai morar eternamente com o nosso Senhor Jesus. Então, aqueles que são mansos herdarão a terra. Não quer dizer, pessoal, cada pessoa ela tem ali o seu gênero, vamos dizer assim, cada pessoa tem o seu espírito. Existem pessoas que são mais elétricas, outras pessoas são mais calmas. Existem pessoas que são mais sorridentes, outras são mais fechadas. Existem pessoas que falam demais e outras falam de menos. Não é nesse sentido aqui que ele fala da mansidão, mas fala da mansidão de espírito. É aquela pessoa que se apresenta a Deus manso de espírito. Então esta pessoa herdará a terra no reino dos céus. Versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa fome e sede de justiça não é no sentido de vingança. Porque Deus tem que fazer justiça, Deus ele tem que se vingar dos meus inimigos, porque dele é a vingança, porque a ele pertence a vingança. Não. A fome e a sede de justiça é por algo lógico, por algo que tem começo, meio e fim, algo que tem razão. Por exemplo, toda pessoa que tem fome e sede de justiça, ela procura ser justa com as pessoas, sejam familiares, sejam parentes, sejam amigos, sejam colegas. A pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que procura fazer o que é certo, o que é direito. Vamos supor que, eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você, por exemplo, você está andando na rua e você acha uma carteira com documento, com dinheiro, com cartão de crédito. A princípio você olha para lá, olha para cá e não vê ninguém.
Só que como você é um discípulo de Jesus, você tem um senso de justiça. Então você vai procurar ali pelas amediações quem perdeu uma carteira. Por quê? Porque você sabe que aquela carteira não é sua e você não vai ficar com ela, até porque se você for ficar com ela, você vai ficar incomodado pelo senso de justiça que você tem. Então, enquanto você não achar o verdadeiro dono, você não sossega, você não tem paz. E quando você acha o verdadeiro dono, que você entrega aquela carteira, então ali você teve fome e sede de justiça e a justiça foi feita através de você. Você ganhou ali um amigo, uma amiga, você foi ali elogiada, gratificada por Deus, sem que ninguém veja, mas você fez justiça. Então, a fome e a sede de justiça não é no sentido de se vingar de alguém, desejar o mal para alguém, mas a fome e sede de justiça é por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiramente justo para ambas as partes. Não sei se você entendeu a nossa colocação. No versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, ela está mais ali no lado sentimental, no sentido da palavra do perdão, né? Existe a misericórdia e existe o perdão. O perdão é para você perdoar. O perdão é para você pedir perdão e ser perdoado. A misericórdia é para você ter compaixão, é para você ter dó daquela pessoa naquele momento em que ela vem te pedir algo, naquele momento em que ela vem apresentar a situação dela para que você tenha misericórdia dela. Ou seja, é aquela pessoa que chega até você mais ou menos assim: Maria, João, olha, eu estou morrendo de fome e tem misericórdia de mim, por favor, me arranje um prato de comida. Ainda que eu não tenha um prato de comida, eu vou providenciar esse prato de comida por causa da misericórdia que eu estou tendo daquela pessoa, estou tendo pena, estou tendo dó daquela pessoa e por isso eu vou ajudar essa pessoa por causa da misericórdia. Então Jesus disse que aquele que tiver misericórdia vai alcançar também a misericórdia, seja de outras pessoas ou seja do próprio Deus. Não é à toa que Jesus ensina que tudo que nós plantamos, nós colhemos, e que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. No versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É aquela pessoa que nós falamos que tem fome e sede de justiça, e por ela ter fome e sede de justiça, ela procura sempre a justiça de Deus, ela procura sempre a justiça divina, a justiça que vem do alto. Então, essa pessoa que é perseguida por causa da justiça, essa pessoa, então, ela acaba alcançando essa justiça justamente por ela ser perseguida por causa dela. Então ele diz que quem é perseguido por causa da justiça, então este vai ver o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Continuando, versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa, pela causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Deixa eu fazer aqui uma ressalva para você entender. As pessoas que morrem salvas, um dia elas serão julgadas e entrarão no reino de Deus. O que significa o reino de Deus? Um mundo como esse nosso aqui, só que um mundo espiritual. E o que acontece? Há uma diferença da pessoa ser salva, entrar no reino de Deus,
e há uma diferença entre a pessoa receber um galardão. Ou seja, existem pessoas que serão salvas, mas não terão galardão. O que é o galardão? É um tipo de recompensa a mais. É a pessoa ser recompensada por algo extraordinário que ela fez e que ela foi aqui em cima deste mundo, que fez ela se destacar entre as demais pessoas. Então, quando a pessoa ela é perseguida por causa de Jesus, quando a pessoa é injuriada e as pessoas tentam mentir, falando mal contra essas pessoas por causa de Jesus, são aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus que são perseguidas por pregarem a verdade, são aquelas pessoas que são perseguidas por manterem um testemunho vivo e fiel por amor ao Senhor Jesus. Então essas pessoas terão um galardão. Acredito eu que esse galardão funcione mais ou menos assim. Existe ali o rei, né? Você sabe que existe o rei, e existe o reinado dele, que são os seus súditos em geral, e geralmente um rei, ele conhece o seu reino, mas ele não tem intimidade com todas as pessoas do reino. Mas existem aqueles que servem o rei de longe, outros servem de mais perto e outros servem ali ao lado. Então eu acredito, creio eu, que o galardão será mais ou menos assim. Existem ali os mordomos do rei, existem aqueles que estão do lado do rei. Então acredito que seja esse o tipo de galardão. Uns servirão a Deus, servirão a Jesus lá no mundo espiritual mais de longe, outros servirão mais de perto, todos servirão, mas creio eu que o galardão seja isso. Continuando aqui, versículo 13, aí ele fala que nós temos que ser o sal da terra. Ele fala assim no versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Para que serve o sal? Às vezes quando eu pergunto, para que serve o sal? As pessoas respondem, para salgar. Não, o sal não é para salgar. Você consegue comer uma comida salgada? Ninguém come uma comida salgada. Quando está muito salgado, a pessoa até procura jogar fora. O sal é para dar sabor, ou seja, para dar um gosto ali na comida, para ela não ficar insossa, para ela não ficar insípida. Então, os discípulos de Jesus têm que ser o sal da terra. Nós temos que ter sabor, ou seja, quando a gente se reúne com a família, com os parentes, com os amigos, com os colegas, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer outro lugar, no meio dessas pessoas, nós vamos ser o sal, nós vamos ser ali o sabor de uma conversa, vamos ser o sabor de um diálogo. As pessoas têm que ver em nós que seguir a Cristo, servir a Cristo não é algo sem sabor, não é algo sem gosto, não é algo insosso, não. As pessoas têm que ver em nós sabor, ou seja, poxa, o fulano, o Beltrano é tão gostoso de conversar com ele, poxa, eu gosto de conversar com ele, com ela, quando eu estou perto dele, dela, que ele começa a falar, a gente sente ali a presença de Deus. Então o discípulo, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é o sabor, ele é o sal da terra. Aí ele fala que nós somos também a luz do mundo. Vós sois, versículo 14, a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Quem é discípulo de Jesus é a luz. E ele não levantou um discípulo, não fez da pessoa um discípulo para que a luz dela fique escondida. Não, essa luz, ela tem que estar em destaque. Ninguém consegue esconder uma cidade que está toda clareada, que está com as suas luzes acesas. Ou seja, quando a gente viaja e a gente está se aproximando de uma cidade, a gente percebe de longe que aquela cidade está ali próxima por causa das luzes. Assim é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele é a luz.
aonde ele vai, ele está iluminando, ele está clareando as pessoas através do seu testemunho, através do seu caráter, através das suas atitudes, do seu comportamento, das suas palavras. Então, o discípulo não pode se esconder porque ele é a luz do mundo. A luz não foi feita para se esconder, mas sim para aparecer, para que todos vejam. No versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, como eu acabei de dizer, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como eu expliquei já os 2 versículos anteriormente, então não precisa explicar esse. Versículo 17, ele fala assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu não vim aqui para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim aqui para anular os profetas, mas eu vim aqui cumprir o que os profetas profetizaram e que irão profetizar. Então Jesus ele foi obedecedor, vamos dizer assim, das leis lá de Moisés. Não é porque nós estamos no tempo da graça que não devemos obedecer às leis. Obedecemos às leis, mas nós temos que colocar na balança a nossa vida também espiritual, porque é através das leis que às vezes nós somos condenados. Então Jesus ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei, porque ele veio lá da profecia de Isaías, veio da profecia lá de Jeremias, de Ezequiel, de Joel, e as profecias se cumpriram. Então ele veio cumprir essa lei, não veio anular a lei, mas cumprir, e muito menos veio anular os profetas, mas cumprir os profetas. Versículo 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, tudo que foi proferido na lei, nenhum tio e nenhum i vai ser tirado. Tudo será cumprido, e como tem sido cumprido. Versículo 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, a lei, pessoal, ela foi feita para cumprir. E ainda que Jesus veio e derramou o sangue dele para nos perdoar, ainda que estamos vivendo na graça, nós temos que cumprir também toda a lei de Deus, para que nós possamos ser bem-sucedidos e justificados diante do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo que temos que obedecer à lei, nós não podemos ficar escravos por causa da lei, porque Jesus, ele nos libertou e nos tornou livres por causa da graça. Por outro lado, temos que estar na graça, mas obedecendo às leis, porque o próprio Jesus obedeceu às leis. No versículo 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós, discípulos, a nossa justiça, ou o nosso, vamos dizer assim, o nosso comportamento, a nossa fala, tem que superar em muito, ou seja, tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus desta época, e quem é os escribas e os fariseus de hoje? Escribas e fariseus são as pessoas conhecedoras da lei e querem cobrar dos outros que elas vivam a lei, e muitas das vezes elas não vivem. Elas cobram algo, ensinam algo que elas não vivem.
por causa da lei, essas pessoas se tornam orgulhosas, se tornam avarentas, se tornam mestres e, mesmo sendo mestres, elas acabam sendo hipócritas, porque no coração delas, elas não querem seguir a graça de Jesus e nem também querem obedecer a lei como tem que ser obedecida. A lei tem que ser obedecida com humildade, com sensatez. A lei de Deus tem que ser obedecida através da graça de Jesus e não apenas obedecer ali com mão de ferro, ou seja, olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Não, Jesus lá na frente nós vamos até ler que Jesus ele fala, se nós levamos um tapa no rosto, oferecemos o outro lado, a outra face, claro, no sentido espiritual. Então, para terminar aqui, vamos ler de novo. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Lá na frente ele fala assim, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Ora, para as pessoas que não conhecem Jesus, elas dizem o seguinte: inimigo é inimigo, como é que eu vou amar inimigo? Então, se eu sou discípulo, eu tenho que amar o meu inimigo. Aí sim, a minha justiça está excedendo, ou seja, está sendo maior do que a dos escribas e fariseus. Ou seja, a minha justiça não pode ser igual, não pode ser na mesma porcentagem das dos escribas e fariseus, mas ela tem que exceder. Então, por isso que ele fala: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Muitos de nós, antes de termos encontrado Jesus, nós éramos assim: bateu, levou. Eu não vou amar inimigo coisa nenhuma, muito menos eu vou orar por aqueles que me perseguem. Não, quem me persegue que se dane para lá. Não é assim que a gente falava? Então, a justiça de Deus, ela é diferente. E Ele quer que a nossa justiça seja parecida, igual. Nós nunca vamos ter uma justiça de Deus, porque Deus é perfeito, mas Ele quer que a nossa justiça seja uma justiça parecida com a dele, que vá ao contrário ao que o mundo ensina, que vá ao contrário ao normal, porque tudo que vem de Deus é ao contrário, tudo que vem de Deus é anormal. Vou te dar um exemplo. Para a pessoa ser grande no reino de Deus, ela tem que ser pequena aqui nesse mundo. Ela não pode ser grande. Se ela se exaltar, se ela for grande nesse mundo, ela vai ser pequena no reino dos céus. Ou seja, é tudo ao contrário. Jesus ele fala: mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. E aqui nesse mundo é ao contrário, né? Bem-aventurado é quem recebe e não quem dá. Então tudo que vem de Deus, a justiça de Deus, é tudo ao contrário. E por isso que os discípulos, eles têm que fazer com que a justiça se exceda muito a dos escribas e dos fariseus. Então amanhã nós vamos continuar com este estudo, deixando bem claro que esse sermão da montanha, o sermão do monte, foi ensinado para os discípulos. Significa dizer que muitas pessoas pensam assim, quer dizer então que se eu ler o sermão da montanha e procurar fazer mais ou menos aquilo que Jesus ele nos ensina, então eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter um mundo melhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele ensinou isso aqui para os discípulos, porque os discípulos têm que ser diferentes das pessoas. Os discípulos têm que mostrar que é o sal da terra, que é a luz do mundo. Ele tem que mostrar que é humilde de espírito, que ele é manso, que ele é manso de espírito. Ele tem que mostrar no seu dia a dia que por amar a Cristo ele é perseguido, ele é caluniado e etc. Então esse sermão do monte, ou esses ensinamentos do monte, são para os discípulos. A pergunta que eu faço para você: você é um discípulo de Jesus? Se você é, ou está pensando em ser, ou está procurando ser, então nós temos que seguir à risca esses ensinamentos. Vamos orar então, gente? Então essa semana toda nós vamos falar sobre o sermão da montanha e mostrar a diferença entre discípulos e fariseus e escribas. Discípulos são aqueles que seguem e servem Jesus, e
praticam os ensinamentos dele. Quem são os escribas e fariseus? São aqueles que conhecem a lei, conhecem a letra, mas não tiveram um encontro com Jesus, jogam um fardo nas pessoas na qual eles não carregam. Pega o seu copo com água para nós orarmos. Deixa eu primeiro só ler aqui mais algumas participações que eu já encerro e amanhã a gente volta aqui nesse mesmo horário. Maria José, louvado seja Deus. A dona Maria José, boa noite, a paz. A Dulce Reis, boa noite. A dona Maria José, é verdade, pastor, não podemos ser avarentos. Vamos orar então, igreja? Pegue o seu copo com água. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te agradeço por esta mensagem. Aliás, meu Deus, eu gosto de falar, de pregar os evangelhos, porque são ensinamentos do nosso próprio Senhor Jesus. E os ensinamentos dele são simples. Ora, ele fala até por parábolas, por comparações, mas são ensinamentos que qualquer pessoa pode entender e compreender, meu Pai. No sentido figurado da palavra, os evangelhos mostram para nós, meu Deus, como preparar o arroz, como preparar o feijão, como preparar a salada, ou seja, no sentido figurado, nós recebemos os ensinamentos dele, tudo mastigado, só não entende a pessoa que realmente não quer entender. Então eu peço agora nesse momento, meu Senhor, estenda a tua mão poderosa em direção dessas pessoas. Elas colocaram aqui os nomes dos seus familiares, visita a cada um deles. Visita o lar, a família, a casa, visita o casamento, visita a vida financeira, visita a saúde, visita essa pessoa em todos os sentidos da vida dela. E se porventura existe forças do mal, forças malignas, trancando os caminhos, fechando as portas, colocando doenças, enfermidades, destruindo o lar, colocando ódio, mágoa, brigas, contendas. Nós sabemos que existe uma luta, uma guerra espiritual entre nós e as forças do diabo, mas o Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo, para nada nos causar dano. Então, meu Deus, em nome de Jesus, envia anjos, envia o teu poder em direção dessas pessoas agora. E todo principado, potestade, dominadores, forças do mal, forças das trevas, espírito de doença, de enfermidade, saia desse corpo, saia dessa vida, sai deste lar, sai desta casa, sai desta família, sai do casamento, sai dos negócios, sai da vida financeira, sai agora. Eu não estou te pedindo, eu estou te mandando em nome de Jesus, na autoridade e na unção que ele me deu. Saia agora, bata em retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, soe e não volte nunca mais. Meu Deus, que a tua presença, que o teu poder, que o teu espírito venha restaurar a alma, o coração, a alegria, venha restaurar a fé e restaurar as forças desta pessoa. Meu Deus, traga saúde a ela, traga paz, traga libertação, livramento e vitória. Consagra, abençoa esse copo com água, coloca nele unção, coloca nele poder pela fé. Quando bebemos desta água, seja um remédio espiritual para o nosso coração, para a nossa alma e também para os nossos pensamentos. É o que cremos, pedimos e determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, receba aí a sua vitória, o seu milagre, a sua bênção e sejam todos ajudados. Antes de você sair, deixa aí o seu like, o seu gostei para fortalecer aí o nosso vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. De segunda a domingo, 8 horas da manhã, nós temos aqui mensagens e orações que têm abençoado as pessoas. Faça parte da nossa comunidade, ative aí o sininho para que o YouTube possa informar você todas as vezes que trouxermos um vídeo novo. Olha, um beijinho no coração de todos, Deus abençoe a todos